eu gosto muito da qualidade do nosso debate aqui. Agora eu continuo e dessa vez eu vou começar essa rodada com o Tardelli. Bolsonaro também corre o risco de ficar inelegível, já debatemos esse tema aqui outras vezes. Para a oposição, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria a sua substituta natural, tendo até assumido a presidência do PL Mulher, com um salário mensal de mais de R$40 mil. Acontece que, assim como no caso das joias sauditas, hoje o nome de Michele também esteve nos holofotes dessa operação. Tardelli, essa prisão de um aliado de Bolsonaro afeta a família como um todo politicamente? Lembrando que todos os filhos de Bolsonaro, assim como a filha mais velha de Michele, neste momento recebem salários ligados ao cenário político, seja como assessores nomeados ou com cargos eleitos, como é o caso dos filhos mais velhos. Afeta ou não afeta, Tardelli? Eu acho que é uma bomba que explode na sala da família Bolsonaro, né? Porque nós estamos falando de algo que não é uma decisão pessoal. Nós estamos falando da proteção de uma criança. E a questão da vacinação pode ser uma questão que eu adulto, posso tomar sim ou não. Mas eu tenho a obrigação de vacinar meus filhos. Essa obrigação está até no Estatuto da Criança e Adolescente, diz o seguinte: descumprir os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes da tutela, bem como determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Ora, há uma determinação da vacinação, ele tem que vacinar o filho menor de idade. Não importa, olha, se eu acredito ou não, eu posso não acreditar na vacinação para mim, mas o meu filho de 10 anos não pode ser vítima da minha intolerância. O que eles fizeram, se é que eles fizeram, vamos admitir, e por favor, Samanta, entenda aí aspas muito respeitosas, vamos admitir que ele tenha feito isto. Essa família, se isso ocorreu, prova uma disfuncionalidade grave. E isso vai afetar as pretensões, não só políticas, vai afetar as próprias pretensões familiares. Essa família tem que sofrer uma espécie de abordagem do Poder Judiciário específico, que é o poder que existe para isso, que é a Justiça da Infância e da Juventude. Porque nós estamos falando da questão, eu volto a insistir, nós precisamos olhar a criança agora. Há uma criança aí envolvida, que ela não pôde decidir, ela não pôde tomar decisão, ela não pôde participar, ela não pôde contra-argumentar, ela não pode chegar para o pai e dizer: pai, eu quero tomar vacina. Ela tem que ser vacinada. Não terem levado a garotinha para vacinação é algo muito grave, que só aumenta a gravidade porque esta omissão teria sido maquiada, teria sido disfarçada por uma falsidade tosca de uma certificação de vacinação que é obrigatória. Não, a questão aí é muito grave e a sociedade brasileira é muito cara a essas coisas familiares. Nós estamos falando de uma criança vítima de uma omissão grave. Então, nós não podemos nem dizer que o Bolsonaro, estou concedendo a ele todos os direitos à presunção de inocência, por favor. Mas se houve a falsificação, e essa falsificação certamente deve ter ocorrido, porque foi a partir dela que se desencadeou essa operação, ele não pode dizer: olha, eu não sabia. Ele não sabe. Como você não sabia? Você sabe que a tua filha não foi vacinada e você não sabia que ela tinha uma certificação de vacinação que poderia ser falsa? Como a sua esposa então não sabia? Como alguém nessa família não sabia? Quem protege essa criança? Quem se coloca à frente dela, da intempérie, e fala assim: deixa, põe assim, como nós fazemos, certo? Os pais e mãe coruja que somos todos, põe o filho debaixo da asa, vem pra cima de mim. Por que essa criança foi exposta dessa forma? Isso eu ainda não consegui compreender. Muito bem, a pergunta é a mesma, então, para Samanta: politicamente afeta ou não afeta a família como um todo e Michele Bolsonaro também, né? Lu, sim e não. Né? Sim, porque coloca mais uma vez a família Bolsonaro, né, cometendo um possível crime contra a ordem sanitária, e claro que isso tem um efeito negativo, não só
no Bolsonaro como na Michelle, que é uma aposta do Partido Liberal, não sei se para futura presidente da República ou senadora do Distrito Federal, mas é uma aposta do partido. Quanto aos cargos que os filhos ocupam, os filhos foram eleitos pelo povo, isso faz parte da democracia, foram legitimamente eleitos. Ela tem, a Michelle tem um posto no PL porque é uma aposta para um plano de governo maior, então é claro que isso acaba respingando na primeira-dama, porque ela está aí à frente de um projeto e claro que os adversários vão aproveitar desse inquérito judicial politicamente. Isso tudo faz parte do jogo democrático. Quanto à filha, eu acho que tem alguns aspectos que a gente tem que verificar. Salvo engano, na fala do Bolsonaro, ele disse que tinha um relatório médico que a menina não poderia tomar a vacina. Aí, né, o caso da perda do poder e tudo mais, do poder, não se aplicaria se ela tiver resguardada quanto a isso. Agora eu fico me questionando, por que dela ter alterado essa carteira de vacinação? Eles falam muito da ida dela para os Estados Unidos, mas, salvo engano, não se exige nos Estados Unidos a carteira de vacinação das crianças. Salvo engano, ela tem 10 anos, acho que até 12 ou 14 anos, você não tinha obrigatoriedade de apresentar a carteira de vacinação das crianças, até porque foi recentemente que foi liberado a vacina para as crianças. Então, isso tudo precisa efetivamente ser investigado, né? Se foi alterado o cartão físico de vacinação, se foi alterado no sistema, quem alterou. O presidente da República foi muito claro, o ex-presidente, ao dizer que não tomou a vacina, nem a sua filha, tem que verificar por que a menina não tomou a vacina, enfim, tudo ainda tem que ser investigado, mas é claro que o efeito político é ruim. Por outro lado, aqueles que são fiéis ao ex-presidente vão entender toda essa operação como uma perseguição política ao presidente Bolsonaro, e isso vai fidelizar ainda mais os seus eleitores. Meus queridos debatedores, eu chego com uma informação de agora. A Polícia Federal apreendeu $35 mil e R$16 mil em espécie na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A informação foi confirmada pelo produtor da CNN, Elijonas Maia. Mauro Cid foi preso na operação de hoje. Nós estamos falando sobre isso desde cedo aqui na CNN e vou colocar, é claro, essa informação para esse finalzinho de debate aqui. Ô Tardelli, você acha que isso daí pode ser aquele caso? Pode ser, tudo aqui é supostamente, tá? Aquele caso de que você puxa uma pena, vem a galinha? Olha, eu acho que encontrou dinheiro na casa de alguém não é algo que, se não fosse uma quantia absurda de dinheiro, uma quantia fora do comum, algo que nos desse a ideia de que alguma coisa terrível estivesse a ser planejada, eu acho que esse dinheiro tem que ser devolvido a ele. Porque nós não sabemos, a gente não se sabe se esse dinheiro foi ou não alvo de alguma transação ilícita. Ter $35 mil em casa, pela quantidade de viagens que ele faz, ele como ajudante. Eu fui até ver o que é o ajudante de ordens. O ajudante de ordens é uma babá gigantesca criada pela lei. Para algumas pessoas, os comandantes militares, eles precisam de um ajudante de ordem. Como esse pessoal é mimado, certo? Que tem que estar com ele o tempo todo, que controla a agenda, controla tudo. Então ele viajou muitas vezes, ter somado $35 mil essas viagens, não é algo tão surpreendente assim. Não é uma importância gigantesca. O que eu quero só dizer, e quero voltar a uma coisa assim que a Samantha falou e eu fiquei pensando aqui, querida Samantha. Bolsonaro disse que eu tenho uma declaração médica de que minha filha não pode tomar essa vacinação. Pô, me entrega essa vacina, entrega essa declaração. A primeira coisa que a polícia, tá aqui a declaração, tchau, tenho mais o que fazer, vocês vão embora. Certo? Me parece que foi daquelas alegações de alguém que é habituado e se acha que pode manipular o mundo. Agora, essa história da importância encontrada na casa do ajudante de ordem dele, para mim, não fede nem cheira. Muito bem, quero te ouvir sobre exatamente essa última notícia também, Samantha. Eu tenho a mesma visão do Tardelli. Eu acho que por si só encontrar uma quantia de alguém que está sempre viajando com o presidente da República, que ganha diárias, é natural, né? Agora é claro que vai haver uma exploração política desse fato, no sentido de se questionar se veio de propina ou não. Enfim, nessas investigações em busca de apreensão, muitas vezes se encontra o que não quer encontrar, mas nesse caso especificamente a gente tem que dar
o benefício da dúvida e da presunção de inocência. Não é porque alguém tem um dinheiro guardado em casa que isso é efetivamente e necessariamente fruto de corrupção, enfim. Agora, voltando ao caso do ex-presidente, tudo tem que ser comprovado, não é? E mesmo, Tardelli, eu acho que eu vou um pouco além, mesmo ele entregando esse relatório da filha, eu acho que ele não se livra de responder esse inquérito, porque o inquérito não está questionando por que ele vacinou ou não a menina, está questionando a alteração, que a gente não sabe ainda se é no cartão físico ou no sistema de vacinação. É claro que é um elemento de prova importante, que eu acredito que os advogados vão juntar no processo, mas para isso os advogados vão ter que saber exatamente do que se trata esse inquérito, do que o ex-presidente está sendo acusado, quais são os indícios para que eles possam exercer o direito de ampla defesa e contraditório. Por mais que a gente queira defender um regime democrático, não é? Por mais que se queira defender as instituições, a gente não pode passar por direitos que foram conquistados ao longo da história, que é o direito à ampla defesa, ao contraditório, o devido processo legal, o princípio da presunção de inocência até uma sentença judicial condenatória transitada em julgado. Isso são conquistas não só da Constituição brasileira, como colocou Tardelli, constam dos tratados de direitos humanos. Isso é um direito inato a todo cidadão e a gente tem que preservar, não é? Tem que ter investigação, mas tem que se cumprir os requisitos legais para que depois, lá na frente, não venha a se anular tudo aquilo que foi feito. A gente tem que cumprir as regras. A gente está no Estado democrático, mas a gente está num Estado democrático de direito, ou seja, que se submete à lei. Se as pessoas não estão contentes com a lei, a gente pode falar numa alteração legal, mas enquanto elas estiverem vigentes, elas têm que ser cumpridas. Muito bem, 17 segundos para a Samantha e 5 para o Tardelli. Me chamou a atenção que Samantha agora disse em relação à notícia que trouxemos dos 35 mil dólares encontrados em espécie na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Você disse, é claro que isso vai ser explorado, você falou assim, você enxerga, ou os dois, né, alguma perseguição política nisso? Não, Lu, eu acho que vai ser explorado pelos opositores políticos do presidente. Vão dizer, como que o ajudante de ordem tinha essa quantia, o salário mínimo é X? É natural, faz parte do jogo político democrático. Não é no sentido da imprensa explorar, é no sentido dos opositores políticos explorarem, dizerem que é uma quantia significativa. Isso faz parte do jogo político. Tardelli, quer tentar? Eu acho que, eu concordo nesse aspecto com a Samantha e eu espero que isso não ocorra. Essa exploração, ela é sempre sórdida.